também aos amigos que nos visitam. É motivo de alegria podê-los ter conosco nessa manhã e a todos nós, porque realmente é um privilégio estarmos na casa do Senhor, nesse domingo tão especial, dia do Senhor, e o privilégio de poder chegar para juntos adorar o Senhor e também ouvir a sua voz, a sua palavra, que ela venha mesmo ao encontro das nossas necessidades. Então, vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura dos 8 primeiros versos, iniciando no capítulo 4, de 1 a 8. Vamos ficar em pé. Em reverência à palavra de Deus, também vamos fazer juntos a leitura e após nós faremos uma oração. Romanos capítulo 4, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que de se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica ao ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujo pecado são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Amém. Pai, nós te louvamos, Senhor, nessa manhã e queremos realmente a Ti elevar nossa oração. Aquele que é poderoso, aquele mesmo que tem todo o poder nos céus e na terra. Que nessa manhã, Pai, nessa escola bíblica dominical, a Tua palavra venha ao encontro mesmo das nossas necessidades. A Tua palavra é a verdade. Ela tem mesmo o poder de transformar as nossas vidas. Então, usa grandemente, Pai, a Tua palavra. Sabemos que é o Espírito Santo que aplica em nossos corações. E nessa manhã, Senhor, os Teus servos, professores, todos nós que temos a responsabilidade, Pai, de transmiti-la, possamos estar realmente dependentes do Teu Santo Espírito e que o Teu nome seja engrandecido, exaltado, glorificado através da Tua palavra. E assim, Pai, nós possamos crescer em conhecimento, em graça e também, Pai, sermos desafiados para viver uma vida que Te agrade. Te pedimos também nessa manhã pelas crianças, pelos jovens, pelos adultos que chegaram entre nós e ainda não têm, Pai, assim, a salvação. Que o Senhor, que o autor dela, possa fazer uma obra especial nessa vida. Fica conosco, aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus, amém. Amados, podemos assentar. Nós estamos nessa carta aos Romanos, chegamos aqui no capítulo 4, mas é bem notório, irmãos, nos últimos capítulos, nós temos visto o apóstolo Paulo mostrado
claramente, tratando mesmo da justiça de Deus. Sabemos, a palavra de Deus ela é bem contundente. Deus é um Deus justo, é um Deus santo, é um Deus bondoso, né? Um Deus de amor. Todos esses adjetivos, né, são de Deus mesmo. E a justiça de Deus, como sendo justo, ele vai exercer, ele vai executar a sua justiça, porque faz parte da essência de Deus, é um dos seus atributos. E sendo um Deus justo, não é? Paulo está dizendo que ele vai manifestar essa justiça em toda a sua criação. E em relação ao homem, a justiça de Deus ela é mesmo executada na forma do juízo. Deus vai julgar a cada um de nós. E o seu juízo é fiel, é verdadeiro, é justo. E exige, não é? Deus, ele exige justiça. E Paulo mostrou nos capítulos anteriores que o homem é injusto por natureza, né? O homem mesmo é iníquo, o homem mesmo é impuro devido ao pecado. Mas Deus vai julgar, porque ele não vai deixar pecado impune de forma nenhuma. E para isso, né, nós vimos que ele manifestou a sua justiça. E no capítulo 3, nós vimos que ela foi manifestada a todos. No passado, antes, testemunhada pela lei e pelos profetas. Mas agora, diz a palavra de Deus, veja que no capítulo 3 e o versículo 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, né? Agora, Deus manifestou a sua justiça, para Ele mesmo ser o justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então, Deus manifestou a sua justiça a todos, revelada na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a justiça de Deus, porque, sendo Deus justo, né, ele exerceu a sua justiça na pessoa de Jesus Cristo, porque ele veio a esse mundo e realizou uma obra de justiça, porque Deus cobrou o pecado, e a cobrança do pecado foi na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, ele exerceu, né, nele foi exercida a justiça de Deus, porque Deus não viu em nós, nos homens, todos realmente impotentes de exercer justiça, porque as nossas obras, os nossos atos, as nossas ações são atos de injustiça diante de Deus. Mas Jesus não, né? A Bíblia mesmo fala que ele, sendo justo, Deus colocou sobre ele a nossa injustiça, a nossa iniquidade, o nosso pecado, e cobrou justamente, né? Porque Deus não passou a mão por cima do pecado, cobrou o preço, o salário do pecado em Cristo. Então, ali na cruz do Calvário, Deus mesmo cobrou, fez a justiça em relação ao pecado, né? Não deixou impune, mas em Cristo ele pagou o preço do pecado. E não só pagou, né, com a sua vida, mas ele ressuscitou. Deus aceitou esse sacrifício. E a Bíblia diz, né, aquele que morreu, aquele que mesmo foi nele imputado o pecado, a nossa transgressão, ele morreu porque o salário do pecado é a morte, mas ele ressuscitou para a nossa justificação. Então Deus, sendo justo, exerceu a justiça e continuou justo, mas ao mesmo tempo ele é o justificador,
não é dos injustos. Então, em Cristo, nós somos justificados. E essa justificação, nós estamos vendo e mostrando que não é por obras, né? Independentemente das obras, mas a justificação é pela fé, e pela fé somente em Cristo Jesus. Então Paulo diz: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para eles mesmo ser justo, continuar sendo justo, não é? E o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo, ou seja, a justificação é pela fé em Jesus Cristo. E Deus, assim, Ele imputa em quem? Em justos? Não. Em ímpios, não é? Em pecadores, como todos nós somos. Então Deus declara um pecador justo, mas justamente porque não quebrou galho, né? Mas foi pago o preço que a justiça de Deus assim cobrava, né? O salário do pecado. Então, a justificação é de Deus, e Ele é justo, e Ele continua justificando os ímpios, né? Então, é essa mesmo aqui a grande notícia, a grande mesmo, as boas novas do Evangelho. E o Evangelho, a Bíblia diz, né? Revela, Paulo lá no primeiro capítulo, ele diz: através do Evangelho se revela a justiça de Deus. Foi vista, né? E até no tempo presente. E aí no verso 27 ele diz: onde, pois, a jactância, ou seja, a vanglória, o orgulho, não há no homem, né? Muito pelo contrário. A jactância aqui, Paulo está dizendo, foi de todo excluída. O homem, ele não pode se vangloriar por nada, né? Porque a obra que foi Deus que fez, a obra é de Deus, tudo é de Deus, o homem não tem participação nenhuma, então não tem de que se gloriar, muito pelo contrário, né? A salvação, a justificação não é por obras, para que ninguém se glorie diante de Deus. Então é isso que Paulo tratou no capítulo 3. Agora a justiça de Deus foi revelada pelo Evangelho, né, e manifestada a todos nós. E continua, como ele diz, no tempo presente, ela é aplicada agora a todos e sobre todos, né? Como diz aqui no verso 22, olha: a justiça de Deus é mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos, mas veja bem, os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então Deus aplica agora a sua justiça, ela é para todos, né, sobre todos, pela sua graça. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, né? Mas a exceção aqui é aos que creem. Isso diferencia os todos, né? Todos os que creem e recebem mesmo pela fé. O dom, o presente da salvação, da justificação é pela fé. Isso é um dom, é dom de Deus. Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, não é de nós, né? Mas é um dom. É um dom, é um presente de Deus. E como é que vem? Não é? Pela revelação da palavra de Deus. Porque Deus nos revela a sua justiça, esse ato de justiça para todos. E aqueles que ouvem e creem, confiam, acreditam mesmo, recebem de graça, não é? O dom, o presente da salvação. Que maravilha, não é, irmãos? Aquele que justifica ímpios, pecadores, homens iníquos como nós. Então, ela é aplicada, ou seja, ela é presente, né? Ela é
ela é atual. E Paulo diz, não há jactância nisso, não há vanglória de nenhum homem, não é orgulho de ninguém, porque se fosse, né, por merecimento, por obras, o homem teria em que se gloriar. Eu faço isso, eu produzo isso, né, então eu mereço isso. Irmãos, nós não merecemos nada, né, diante de Deus, e sim, o que nós merecemos, a Bíblia diz, é a condenação. É isso que nós merecemos, mas nenhuma obra que eu, você possamos fazer para a nossa justificação, ela é aceita por Deus, porque diminuiria, né, os méritos de Jesus, seria pelos nossos próprios méritos, mas não, Deus não negocia isso com ninguém, é pela fé somente. Efésios 2:9, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, a justificação é pela fé somente em Cristo Jesus e aplicada, né, aos ímpios, aos pecadores. Agora, no capítulo 4, Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, ele vai não só agora mostrar, não é, essa fé, assim, ilustrando, a fé ilustrada na vida do homem, na vida mesmo de uma pessoa, né? Porque a palavra de Deus diz que nós somos as cartas vivas, lidas por todos. Então Paulo, assim, maravilhosamente dirigido pelo Espírito Santo, ele vai mostrar à igreja de Romanos que essa justiça de Deus, uma vez foi testemunhada, né, pela lei e pelos profetas, foi revelada pelo Evangelho, aplicada na vida do pecador e agora ilustrada, mostrando mesmo a realidade. E ele usa aqui Abraão, né, conhecido mesmo como o pai da nação judaica. Então, Abraão, o exemplo, a ilustração da justificação pela fé somente. Abraão foi justificado pela fé. Então, é isso que ele vai mostrar, e o capítulo 4 todo, mostrar que a justificação é pela fé somente, independente das obras, que a justificação é pela fé somente, independente da circuncisão, que Abraão ele foi circuncidado como povo de Deus, que a fé ela é independente das obras da lei, mas que a fé, a justificação pela fé é dependente somente de Deus. Então ele vai usar o capítulo 4 como uma vida ilustrada, né? Ilustração do que é mesmo a justificação pela fé, usando o exemplo de Abraão, o pai da nação judaica, né? Então ele diz aqui, olha, que pois diremos, capítulo 4, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois, o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Então Paulo diz, olha, Abraão, o pai da fé, o pai da nação, ele não foi justificado diante de Deus por obras que ele praticou, obras que ele fez, né? Senão ele teria do que se gloriar, mas não diante de Deus. Ninguém vai se gloriar diante de Deus, mas Abraão diz aqui, a Escritura, né? A palavra de Deus, ele creu em Deus e pela sua crença, pela sua fé, diz aqui, isto lhe foi imputado para a justiça. Então, nós vamos olhar, né, a vida desse homem, pecador,
Abraão. Se você abrir sua Bíblia para Gênesis, no capítulo 12, a história de Abraão, diz aqui, olha, Gênesis capítulo 12, e versículo 1, Gênesis 12, 1. Ora, disse o Senhor a Abrão, veja, não a Abraão, né? Disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então aqui nós estamos vendo que Deus, né, escolheu Abrão. Abrão estava no meio da sua parentela, da sua cidade, Ur dos Caldeus, né? Uma cidade mesmo idólatra, enfim, né? Iníquos, no meio da iniquidade, pecador, não estava fazendo nada, né, para Deus. Mas aqui aprove a Deus escolher esse homem, Abrão, e veio a palavra de Deus diretamente a Abrão, né? Como a palavra de Deus ela vem aos homens, né? A iníquos, a pecadores. É para esses que vem a palavra de Deus. E aqui disse Deus a ele: sai, deu uma ordem a esse homem: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Então, dá aqui uma ordem e dá mesmo, assim, promessas a Abraão. E Abraão o quê? Ouviu, né? Ouviu a voz de Deus, ouviu a palavra de Deus, ouviu mesmo a ordem de Deus. E o que aconteceu? Ele creu, ele acreditou na palavra de Deus, ele acreditou nas promessas de Deus. Ele diz no verso 4, partiu, né? Hoje em dia o pessoal bota hashtag partiu, né? Então Abraão partiu, ele obedeceu, ele creu. E, irmãos, esse ato de ouvir, isso é muito importante, né? Ouvir a palavra de Deus, ouvir as promessas de Deus, acreditar na palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. E aqui nós vemos isto na vida desse homem, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus em mesmo tirar um ímpio, um pecador do meio da sua geração e através dele, né, fazer uma grande obra. Então, depois desse ato de obediência, a vida toda de Abraão, ele passou a ter uma vida diferente, né, das demais, mas como homem, como mesmo um pecador. Ele obedeceu a palavra de Deus, ele ouviu a palavra de Deus, ele seguia a Deus, mas como um homem. Se você olhar toda a história da vida de Abraão, né? Ele buscou a Deus, ele buscava adorar a Deus, ele procurava obedecer a Deus, mas como um pecador também, né? Ele não era perfeito, não. Pelo menos em 2 ocasiões, nós encontramos Abrão mentindo, né? Ele foi para o Egito
E lá o faraó, quando viram Sarai, era formosa e tudo, né? O faraó avisaram ele e ele mesmo a tomou como mulher. E depois ele soube que ela era mulher de Abrão, né? E ele mesmo mentiu em relação a isso. Ele tinha dito que ela era irmã dele. De fato, ela era irmã dele, né? Ela era filha do pai de Abrão, mas com outra mulher, né? Era irmã por parte de pai. Mas ele omitiu, né, que era a esposa dele. Então, há o pecado de omissão, né? Omissão é pecado, ou seja, não fazer o que Deus manda é pecado. Ele mentiu em relação a isso. Em outra situação também, ele aconteceu a mesma coisa em relação à mulher dele. Então, era um homem, né? Abraão. Vemos também outra passagem em que ele, podemos dizer assim, né? Apesar disso, adorava a Deus, buscava a Deus, mas provava que ele era homem, né, irmãos? Então, o que eu quero chamar a atenção dos irmãos nessa manhã é que, apesar, né, de esse homem ter obedecido à voz do Senhor, ele continuava assim como pecador, né? E na sua vida, na sua história, nós vamos ver isso. Mas também vemos virtudes. Esse homem, a certa altura, nós sabemos que houve uma divisão, né, entre ele e o sobrinho dele, com Ló. Eles trabalhavam juntos, mas começaram os pastores de Ló a se desentenderem com os pastores de Abraão, e ele chamou o seu parente, o seu sobrinho, e disse: olha, nós somos parentes, nós não vamos ficar em discussão, em luta, né? Faz o seguinte, tu escolhe aonde tu vais, né, que eu vou para outro local. E a história mostra que Ló olhou para as campinas verdes, que dava mesmo, era o pasto melhor, né, e dava mesmo em direção a Sodoma. E Abraão foi para as pedras, para as montanhas. E depois desse acontecimento, Ló, ele foi preso. Reis de outras regiões foram lá, roubaram, sequestraram Ló, e Abrão foi e realmente libertou a Ló, né? Colocou a casa em ordem, vamos dizer assim. E ele agradeceu a Deus, foi grato a Deus e até deu mesmo como oferta, como gratidão a Deus, como mesmo adoração a Deus, o dízimo, né? Então, Abraão, ele instituiu o dízimo como forma de adoração a Deus, como gratidão a Deus. E depois nós vamos ver que a lei, Deus assim, até colocou na sua lei como uma obrigação do povo de Deus. E vai, né? Mas chega no final, no capítulo 15, quer ver? Dê uma olhada aí, olha. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Deus tinha prometido a Abraão fazer dele, né, uma grande nação, mas passou anos, vários acontecimentos na sua vida, e ele continuou sem um filho.
E disse mais Abrão: olha, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus, conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Veja, irmãos, novamente ele creu, né? Creu na palavra de Deus. Ele creu nas promessas de Deus. E diz a Bíblia: e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, veja, né? Não foi pelo que Abraão fez, mas pelo que ele acreditou, pelo que Deus prometeu. E isso lhe foi imputado para a justiça. E o tempo novamente passa, não é? E nada acontece. Então, Abraão peca novamente. Chega no verso 16, diz assim, olha, aliás, no capítulo 16, ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio delas. Olha o que aconteceu. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Ou seja, ele ouviu, né, o conselho da mulher e foi. E ele pecou contra Deus, né? E através disso aqui, irmãos, gerou um problema até hoje, né? Vocês sabem que nasceu desse fruto Ismael. E hoje Ismael é o povo, são filhos de Abrão com a egípcia, a Agar, né? Então, eles são irmãos de Isaac, né? Que é de onde veio os judeus, mas não podem viver em comunhão esses dois irmãos. E aqui diz, olha, se você ler no verso 12, sobre Ismael, verso 11, disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebestes, isso está falando com Agar, e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na aflição. Teve problema lá, né? Sarai expulsou a Agar, ou seja, problema. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro aos seus irmãos. É isso que até hoje, né, querem fazer a pacificação, a comunhão entre árabes e judeus. Não vai haver, né, porque já começou errado. Mas chega no capítulo 17, diz assim, olha, quando atingiu Abrão a idade de 99 anos. Sabe, irmãos, se você vê lá em capítulo 12, quando Deus chamou Abrão para sair de Ur dos Caldeus, Abrão tinha 75 anos. Então se passou aqui, né, no mínimo mais para 99, quase 24 anos, não é isso? 24 anos. Não são 24 dias não, né? 24 anos quando Deus deu a promessa. Mas chegou aqui, né? Então atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Um pedido de Deus, né? Para esse
para esse crente Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. É a santificação, irmãos. Mas continua, olha, farei uma grande aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão. Então aqui é Deus que muda, né, o nome de Abrão para Abraão. Por quê? Por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei contigo a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e tu e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das suas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei mesmo o teu Deus. Então aqui, irmãos, mais uma vez, Deus confirmando a esse homem, né, a sua palavra, as suas promessas. E Abraão creu, apesar de esperar, né, anos e anos. Abraão permaneceu assim um crente, acreditando mesmo na palavra de Deus. Mas chega no versículo, no capítulo 18, 19, aí vai contando a história, né? E do nascimento de Isaac, a promessa sendo cumprida. Veja aqui, olha, no capítulo 21. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu, apesar de já estar com idade avançada, nós sabemos, né? Abraão já estava com 100 anos e ela com 90. Diz assim, olha, Sara concebeu e deu à luz a um filho a Abraão, na sua velhice. No tempo determinado, esse que é importante, né? No tempo determinado do que Deus assim lhe falara. Verso 5, tinha Abraão 100 anos, quando nasceu Isaque, o seu filho. E continua, né, essa ilustração da vida de Abraão, do seu testemunho, mas chega no capítulo 22, irmão, diz assim, olha, depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, né? E lhe disse, Abraão, e este respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma o teu filho, o teu único filho. Então Deus, apesar de Abraão ter 2 filhos, né? Um, Ismael, mas ele considerava que Abraão tinha um único filho, que é o filho da promessa, o filho prometido, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Prova, né, na vida do crente Abraão. Sabe, irmãos, nós vamos, na nossa vida cristã, sermos provados a nossa fé, provados mesmo, assim, o nosso amor ao Senhor, a nossa devoção. E por isso que Paulo está mostrando a vida de Abraão, né, porque é um exemplo de testemunho da fé mesmo, da fé genuína. Então aqui a fé de Abraão foi provada e vamos ver, né, o que aconteceu. Então Deus disse, olha, eu quero o teu filho como um sacrifício, o teu único filho, a quem tu amas. Então diz aqui o verso 3, olha, então levantou-se
a atitude desse homem, né? Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Eu estava lendo ontem à noite isso e lembrei pastor Fred, uma vez pregando, né? Ele dizia assim, olha, se Deus me pedisse o meu filho, né? Eu não ia levantar de madrugada, não. Eu ia deixar o sol nascer, ia atrasar o máximo que pudesse, né? Ele brincava assim, né? Mas aqui Abraão diz que de madrugada esse homem levantou e, tendo preparado um jumento, colocou mesmo consigo, pegou 2 servos e Isaque, o seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o local mesmo, para o lugar que Deus tinha indicado. É importante, né, irmãos? Ir para onde Deus manda, aonde Deus ordena. É essa a história mesmo do crente Abraão, obediência. Diz, ao 3º dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar, reconheceu, viu o lugar de longe, né, que Deus havia mesmo indicado. Então disse aos seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Sabe, irmãos, aqui mostra, né, a fé de Abraão. Ele acreditava, né, que ele ia sacrificar Isaque, mas ele sabia que ele ia voltar com Isaque, porque em Isaque eram as promessas, em Isaque seria mesmo a sua descendência, e pela fé Abraão sabia, tinha certeza que Deus ia prover, né? Mas que em Isaque mesmo ia ser a sua descendência. Então é muito importante isso. Ele creu, ele acreditou naquilo que ele ainda não via, né? Nas promessas de Deus. E diz, olha, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Então tomou Abraão a lenha, o holocausto, e colocou sobre Isaque, o seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Onde está o cordeiro para o sacrifício? Não é? Aí respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o sacrifício, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Não só Abraão acreditava na palavra de Deus, né? Mas Abraão testificava da palavra de Deus, porque ele cria, ele tinha certeza, e aqui o seu próprio filho, né? Deus proverá. Então chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar, e sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho, e deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar mesmo seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhes disse, não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não negastes o teu filho, o teu único filho, né? Então, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-te até o dia de hoje, no monte o Senhor
proverá. Então, aqui, concluindo essa passagem, diz, olha, e Deus disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente te multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, e como a areia da praia do mar, e a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, e nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Sabe, amados, então aqui a vida desse homem, Paulo faz questão mesmo de ilustrar como o exemplo da justificação pela fé e pela fé somente, e é bem claro, né, que Abraão, ele creu, ele obedeceu, e isso lhe foi imputado para a justiça. Então volte lá em Romanos capítulo 4, quando Paulo está mesmo descrevendo isso, né, no verso 3, olha, pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. A ênfase aqui, né, é a ilustração da vida desse homem, que ele foi justificado pela fé somente, e não pelas obras, né, que ele fez, que ele praticou. Então Paulo continua aqui, olha, ora, verso 4, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como uma dívida. É bem lógico isso, né? Uma pessoa que trabalha, o salário não é um favor, né? Você trabalhou, você vai receber pelo fruto do seu salário. É como uma dívida que alguém tem contigo, né? Se você trabalha para alguém. É lógico. Mas diz aqui, olha, mas ao que não trabalha, né? Porém crê naquele que justifica a quem, irmãos? A ímpio, né? Essa que é a diferença. Aquele que não trabalha, aqui, esse não trabalha, é espiritualmente falando, né? Não trabalha para a salvação, porque a obra da salvação nós temos visto anteriormente, que é o trabalho de Jesus Cristo, mas aquele que não trabalha para a salvação, para se justificar diante de Deus, mas crê naquele que justifica ímpios. É Deus que faz isso, crê em Deus que justifica o ímpio. Veja, a sua fé é atribuída como justiça. Esse atribuída, né, é imputada, creditado, é a palavra, porque a Bíblia mostra que fala que nós tínhamos um débito com Deus, né? Nós tínhamos um débito com o Senhor, nós tínhamos uma conta, um escrito de dívida que era contra nós, diante de Deus, né? E esse escrito foi pago por Jesus Cristo. Então, como ele pagou, aqui foi atribuído a nós um crédito, né? Agora temos um Deus que acredita em nós a sua justiça, não pelo que nós fazemos ou podemos fazer, mas é pelo que Jesus Cristo fez. E aqui é isso que ele está dizendo, aquele que não trabalha para a salvação, né? Mas crê naquele que salva, naquele que justifica o ímpio. Ou seja, a justiça de Deus, ela lhe é atribuída pela fé. Então diz, olha, aí ele usa aqui também até ilustra a vida de outro homem, né?
Primeiro foi o pai da nação, agora ele fala de Davi, o rei da nação judaica. E ele diz: e assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. E aí ele cita, né, a confissão de Davi. Quando Davi, no Salmo 32, ele descreve, olha, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. E bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Então Paulo aqui usa, né, ilustra a vida de outro homem, Davi. E é só, irmão, nós lembrarmos um pouquinho também da vida de Davi, que ele foi chamado por Deus, né? Foi ungido por Deus, mas era homem. E a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas pecou contra Deus. Nós sabemos da história, né? Houve um tempo em que era normal, os reis, eles saíam mesmo para a guerra, e Israel foi guerrear. E Davi, era normal o rei ir à frente do seu exército, à frente da sua batalha, mas um Davi autoconfiante, ele enviou os generais e ficou, né, no palácio. E ali aconteceu um fato mesmo triste na vida desse homem. Ele pecou contra o Senhor, ele cometeu, né, adultério e até um assassinato. Os irmãos sabem bem a história, né? Ele mesmo cometeu adultério com a mulher de um general. E a mulher mandou avisar Batseba: olha, estou grávida, né? E o que o Davi fez? Ele disse: olha, manda chamar o Urias para ele se deitar com a mulher, para dizer que o filho é dele, né? Olha só. E mandou o homem vir lá da frente de batalha, e esse homem ele não fez o que Davi tinha intencionado, né? Muito pelo contrário, ele não mesmo chegou nem perto da mulher, mas ficou lá no palácio e diz: olha, o meu local não é aqui, não é com a minha mulher, o exército está lá combatendo, lá é o meu local. Então Davi mandou o homem de volta e ordenou lá que colocasse mesmo na frente para assassinar. Então esse homem cometeu pecado contra Deus, adultério, assassinato. E sabe, irmãos, Deus usou de misericórdia com esse homem. Ele diz que no Salmo 51, né, ele confessou mesmo o seu pecado, se arrependeu do seu pecado, e Deus perdoou o seu pecado. Então ele diz assim, olha, bem-aventurado, né, aquele cujas iniquidades são perdoadas e cujos os pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem ao que o Senhor jamais imputará pecado. E lembra que no Salmo 51 ele diz, né, pequei contra o Senhor. E ele confessou seu pecado, irmãos, e foi justificado também, né, pela fé. Então, assim, o nosso tempo já está indo, mas, irmãos, aqui essa parte, né, nós vamos ficar no verso 8, é a justiça de Deus ilustrada, né, na vida de homens pecadores, né, e como Deus trabalha. Então eles alcançaram a justificação, foi pela fé, né, de acreditar
nas promessas de Deus. Eles foram justificados não por obras que eles fizeram, que eles praticaram, né? Mas depois de salvo, as obras deles falam sim, né? Efésios 2:10 diz: somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para realmente que andássemos nelas. Então, veja o que diz aqui, Gálatas capítulo 3, e versículo 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei que os da fé é que são filhos de Abraão, não é? Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. E lá naquela história que nós mostramos do sacrifício ali, Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão, né? Jesus, quando estava mesmo no meio dos judeus, ele diz: Abraão, o vosso pai, ele alegrou-se em ver o meu dia, viu e regozijou-se, né? Então diz aqui, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que, veja, irmãos, os da fé, eles são abençoados com o crente Abraão, não é? Veja mais aqui, Hebreus capítulo 11, no livro do rol, né, dos heróis da fé. Hebreus 11, 8. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. E assim por diante, né? Mas veja Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, e no versículo 21. Não foi por obras que o nosso pai Abraão foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho Isaque. Vês como a fé, ela operava juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a Escritura na qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Então, amados irmãos, nessa manhã, né, essa justificação pela fé é a manifestação da justiça de Deus no tempo presente. Ele é justo, ele mesmo exerceu a justiça, mas ele também é amor, né? E Deus nos amou, mandou Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador, e exerceu a sua justiça em Jesus Cristo. E pela fé, nós assim recebemos desse justo, né, a justificação. E somente pela fé, em crer, em acreditar em Jesus, em recebê-lo como a nossa justiça. E não por obras, né? Nada que eu possa fazer, nada que você possa fazer, porque as nossas obras de iníquos, né? Obras de impuros, são como mesmo até trapo de imundície diante de Deus, mas nós recebemos pela fé, pela graça de Deus. E amados irmãos, essa experiência, né, na vida de Abraão, na vida de Davi
é a experiência da minha vida? É a experiência da sua vida? Nós temos que ser, como Paulo diz, né? A ilustração viva. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, eu gostaria de terminar. 2 Coríntios, no capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, diz assim, olha: começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como a carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos nossos corações. Sabe, amados, no passado, Abraão, Davi, ele olhavam à frente as promessas de Deus e creram, né? Isso lhe foi imputado para a justiça. No presente, agora, nós olhamos para o passado, né? Quando Cristo, lá na cruz do Calvário, pagou o preço do teu e do meu pecado. E nós olhamos essas promessas fiéis e verdadeiras, né? Olhando à frente, e semana que vem, Deus selou Abraão com a circuncisão, e Ele nos sela com o seu Santo Espírito da promessa, né? Para assim sermos as cartas vistas, lidas por todos, sermos ilustração para esse mundo de verdadeiros filhos de Deus, aqueles que foram salvos, não por obras, né? Mas pela fé somente. E as obras vão acompanhar os salvos. É através das obras, como Jesus diz lá, né? Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, para que o mundo vendo as suas boas obras, glorifiquem a vosso Deus que está nos céus. Que Deus possa nos fortalecer nessa manhã, né, irmãos? Como verdadeiras ilustrações vivas do que é a fé em Cristo Jesus. Pai, nós te louvamos, Senhor, e queremos reconhecer que somos pecadores e precisamos muito, Senhor, da tua graça, da tua misericórdia. Mas através dela, o Senhor já nos justificou, já nos deu mesmo a salvação eterna, já imputou, já acreditou, assim, a vida eterna em Cristo Jesus. E agora, Pai, assim como o teu servo crente, o amigo de Deus, Abraão, ele foi um exemplo mesmo, uma ilustração de uma vida de obediência, de uma vida de servidão ao Senhor. É o pai da fé. Apesar de ser um homem pecador, o Senhor usou de graça e de misericórdia, como teu servo Davi também. E que nessa manhã, Pai, o Senhor possa mesmo, através das nossas vidas, sermos até a ilustração de uma vida de fé, uma vida justificada. Se há entre nós também alguém que ainda, Pai, não entendeu que a justificação é pela fé somente, e é mesmo do jeito que nós estamos, ímpios, pecadores, o Senhor justifica. Aquele que justifica ímpio não é aquele que trabalha para a salvação, mas, Senhor,
O trabalho foi feito por Jesus Cristo. Ele que é a nossa justificação. Mas nós podemos nessa manhã, Pai, receber esse presente, esse dom. Se há alguém entre nós que ainda não tem a salvação, a justificação pela fé, o Senhor faça uma obra especial. E assim, Pai, aos crentes aqui, o nosso trabalho, a nossa obra, não é mais para a salvação, mas é para demonstrar nossa gratidão a Ti, Pai. Usa mesmo cada um de nós nessa semana para mesmo testificar, para através da nossa vida demonstrar, ser mesmo uma ilustração do que é viver pela fé em Cristo Jesus. E as obras seja mesmo, Pai, o testemunho de fé. E assim entregamos cada um em Tuas mãos. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém.